Minha esposa não quer você lá. Essas palavras saíram da boca do meu irmão como se fossem nada. Como se 17 anos da minha vida não significassem absolutamente nada. Eu sou Alice Ferreira. Tenho 27 anos e acabei de descobrir que meu irmão mais novo se casou sem me convidar. Pior, descobri pelas redes sociais, enquanto tomava café da manhã num sábado qualquer. A tela do celular mostrava meu irmão de terno azul marinho, abraçado a uma mulher de vestido branco, sorrindo como se aquele fosse o dia mais feliz da vida dele. A legenda dizia: oficialmente casados, melhor decisão da minha vida. Minha mão começou a tremer tanto que quase derrubei a xícara de café na mesa da cozinha. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Preciso explicar por que essa traição me atingiu como um soco no estômago. Quando minha mãe, Sônia, morreu num acidente de carro há 12 anos, meu irmão Rodrigo tinha apenas 13 anos e eu, 15. Meu pai nunca foi presente na nossa vida. Ele nos abandonou quando eu tinha 7 anos para começar outra família em Curitiba. Nunca mais voltou, nunca ligou, nunca mandou R$ 1 sequer para ajudar. Então, quando minha mãe se foi, sobrou apenas eu e Rodrigo. Eu era praticamente uma criança também, mas tive que virar adulta da noite para o dia. Larguei o sonho de fazer faculdade de arquitetura. Em vez disso, comecei a trabalhar como atendente numa loja de roupas no shopping. Depois arrumei um segundo emprego como garçonete num restaurante, trabalhando das 18 às 23 horas, de terça a domingo. Foram anos exaustivos. Eu acordava às 6 da manhã, preparava café da manhã para mim e para Rodrigo, garantia que ele estivesse arrumado para a escola, saía correndo para o trabalho na loja que funcionava das 9 às 18 horas. Depois disso, nem voltava para casa. Comia alguma coisa no caminho e ia direto para o restaurante. Chegava em casa por volta da meia-noite, exausta, com os pés doendo, cheirando a comida. Mesmo assim, ainda arrumava tempo para verificar se Rodrigo tinha feito as tarefas escolares, se estava tudo certo com ele. Nos finais de semana que eu não trabalhava no restaurante, eu limpava a casa, fazia compras no mercado, cozinhava marmitas para a semana toda. Minha vida social simplesmente deixou de existir. Amigos pararam de me chamar porque eu nunca tinha tempo. Relacionamentos amorosos eram impossíveis. Quem ia querer namorar alguém que trabalhava 14 horas por dia e ainda tinha que cuidar de um irmão adolescente? Mas eu não reclamava. Rodrigo era tudo que me restava de família. Eu faria qualquer coisa por ele. E fiz. Quando ele completou 18 anos e passou no vestibular para engenharia civil numa universidade particular, eu sabia que não tínhamos condições de pagar. A mensalidade custava R$ 1.200 por mês. Meu salário na loja era de R$ 1.800. O do restaurante, com as gorjetas, dava uns R$ 1.300. Total de R$ 3.100 mensais. Nosso aluguel era R$ 900. Contas de água, luz e internet davam uns R$ 350. Alimentação e transporte consumiam pelo menos R$ 800. Sobravam R$ 1.050. Pagar a faculdade dele significava que eu teria que apertar ainda mais o cinto. Mas eu fiz isso. Cortei todos os gastos supérfluos. Parei de comprar roupa nova, passei a cortar meu próprio cabelo em casa assistindo tutoriais no YouTube, cancelei qualquer assinatura de streaming que tínhamos. Comecei a levar marmita para os 2 trabalhos em vez de comprar comida na rua. Nos finais de semana, em vez de sair, eu ficava em casa assistindo filmes na televisão aberta. Rodrigo cursou os 5 anos de faculdade inteiros com mensalidade em dia. Nunca atrasou um mês sequer. Quando ele se formou, há 2 anos, eu chorei de orgulho na cerimônia de colação de grau. Usei o mesmo vestido preto que tinha comprado para o funeral da nossa mãe, porque era o único minimamente apresentável que eu possuía. Mas não me importei. Ver meu irmão de beca segurando o diploma, sorrindo, valeu cada sacrifício. Depois da formatura, Rodrigo conseguiu um estágio remunerado num escritório de engenharia em São Paulo. Ganhava R$ 2.500. Era pouco para a capital paulista, mas ele estava animado. Eu o ajudei com o dinheiro da mudança.
Paguei o caminhão de transporte, dei a ele R$ 3.000 para o depósito e primeira mensalidade de um apartamento pequeno que ele alugou na Zona Leste. Também comprei alguns móveis básicos, uma cama, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha com 2 cadeiras, algumas panelas e pratos. Gastei mais R$ 5.000 nisso tudo. Eram economias que eu vinha juntando há anos para talvez, um dia, poder fazer minha própria faculdade. Mas o sonho do Rodrigo era mais importante. 6 meses depois, ele foi efetivado. O salário subiu para R$ 4.200. Ele ficou radiante. Me ligou emocionado, dizendo que finalmente estava conseguindo se estabilizar, que ia poder começar a me ajudar financeiramente, que nunca ia esquecer tudo que eu fiz por ele. Eu disse que não precisava se preocupar comigo, que eu estava bem, que o importante era ele construir a vida dele. E estava tudo bem mesmo. Pela primeira vez em anos, eu podia respirar um pouco. Rodrigo estava encaminhado, tinha um bom emprego, estava independente. Eu finalmente poderia pensar em mim mesma. Comecei a guardar dinheiro de novo. Meu objetivo era juntar o suficiente para fazer um curso técnico de design de interiores. Não era a faculdade de arquitetura que eu sonhava quando adolescente, mas era algo relacionado. Algo que eu poderia fazer aos poucos, nos horários livres. Foi nessa época que Rodrigo começou a namorar. Ele me contou pelo telefone, animado. O nome dela era Bruna Almeida. Tinham se conhecido num evento corporativo do escritório onde ele trabalhava. Ela era relações públicas, trabalhava organizando festas e eventos para empresas. Segundo Rodrigo, ela era linda, extrovertida, ambiciosa. Ele parecia apaixonado. Fiquei feliz por ele. Pedi para ele me mandar uma foto dela. Quando vi, reconheci o tipo. Cabelos loiros alisados, maquiagem impecável, roupa de marca, muitas fotos em lugares caros. O Instagram dela tinha mais de 50 mil seguidores. Ela se vendia como influenciadora digital de lifestyle. Postava fotos em restaurantes sofisticados, viagens para praias paradisíacas, roupas de grife. Achei estranho. Rodrigo ganhava R$ 4.200. Bruna claramente tinha um padrão de vida muito mais alto. Mas não disse nada. Não queria ser a irmã chata, controladora. Rodrigo era adulto. Sabia o que estava fazendo. Ou pelo menos eu achava que sabia. Nos meses seguintes, comecei a notar mudanças no comportamento dele. Nossas conversas telefônicas, que antes eram semanais e duravam pelo menos meia hora, foram ficando cada vez mais curtas e espaçadas. Ele sempre parecia apressado, distraído. Quando eu perguntava como estava, ele respondia com monossílabos. Bem, tudo certo. Depois a gente conversa melhor. Eu tentava não levar para o lado pessoal. Afinal, ele estava num relacionamento novo, trabalhando, construindo a vida dele. Era natural que ficasse mais ocupado. Mas aí veio o primeiro pedido estranho. Rodrigo me ligou numa quinta-feira à noite. Eu tinha acabado de chegar do restaurante, eram quase meia-noite, e estava morta de cansada. Ele foi direto ao ponto. Mana, você pode me emprestar R$ 3.000? É importante. Fiquei surpresa. R$ 3.000? Rodrigo, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Ele hesitou. Estou sim. É só que surgiram umas contas inesperadas aqui. Vou te devolver mês que vem, prometo. Não fazia sentido. Ele ganhava R$ 4.200. O aluguel dele era R$ 1.100. Sobrava dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Que contas inesperadas eram essas? Mas eu não quis pressionar. Talvez fosse algo pessoal, constrangedor. Então eu disse que sim, que podia ajudar. Transferi os R$ 3.000 no dia seguinte. Era praticamente toda a minha economia dos últimos 3 meses. Mas eu confiava nele. Rodrigo sempre foi responsável, honesto. Se ele disse que ia devolver, ia devolver. Só que o mês seguinte chegou e nada. Eu não cobrei. Esperei mais um mês. Nada. Quando finalmente perguntei sobre o dinheiro, ele ficou irritado. Você vai ficar me cobrando? Eu te criei? Paguei seus estudos? Ah, não, espera. Foi o contrário. Então relaxa que eu te devolvo quando puder. Desliguei o telefone com um nó na garganta.
Aquilo não era o Rodrigo que eu conhecia. Alguma coisa estava errada. 2 semanas depois, ele me ligou de novo. Precisava de mais R$ 2.000. Dessa vez, eu questionei firme. Rodrigo, você ainda não me devolveu os 3.000 anteriores. O que está acontecendo? Você está com problemas de dinheiro? Ele suspirou impaciente. Mana, eu não tenho tempo para explicar minha vida financeira para você agora. Você vai me ajudar ou não? Fiquei chocada com o tom dele. Mas o instinto de irmã mais velha falou mais alto. Talvez ele estivesse passando por alguma dificuldade séria e tivesse vergonha de contar. Transferi os R$ 2.000. Mais 3 meses de economia foram pelo ralo. Depois disso, Rodrigo praticamente parou de falar comigo. Nossas conversas se resumiam a mensagens curtas de texto uma vez por mês. Eu sempre puxava assunto, perguntava como estava o trabalho, o relacionamento. Ele respondia com emojis ou frases de uma palavra. Quando eu ligava, ele nunca atendia. Mandava mensagem depois. Desculpa, estava ocupado. Aquilo me machucava profundamente, mas eu tentava entender. Talvez fosse apenas uma fase. Talvez ele estivesse estressado com o trabalho. Os meses foram passando. Eu continuava na minha rotina exaustiva dos 2 empregos, mas pelo menos estava conseguindo juntar dinheiro de novo. Já tinha guardado R$ 4.000 para o curso técnico, quando, naquele sábado de manhã, abri o Instagram e vi a foto do casamento. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar o que meus olhos estavam vendo. Não podia ser verdade. Rodrigo estava se casando? Reparei na data da publicação, postado há 2 horas. A festa tinha acontecido na noite anterior, sexta-feira. Reparei também nos comentários. Dezenas de pessoas congratulando o casal, emojis de coração, mensagens carinhosas. Rolei as fotos. Havia pelo menos 30 imagens. A cerimônia numa igreja linda, decoração sofisticada com flores brancas e douradas. Um salão de festas enorme, bolo de 3 andares, convidados bem vestidos. Meu coração disparou. Senti uma mistura de choque, tristeza e raiva. Como ele pôde fazer isso? Casar sem me contar nada? Sem me convidar? Eu, que praticamente criei ele, que sacrifiquei minha juventude inteira por ele? Minhas mãos tremiam quando liguei para o número dele. Caiu direto na caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. 3ª vez. 4ª. 5ª. Na 6ª tentativa, alguém atendeu. Mas não era a voz do Rodrigo. Era uma voz feminina, irritada. Alô? Reconheci pela foto. Era a Bruna. Oi, Bruna. Aqui é a Alice, irmã do Rodrigo. Posso falar com ele, por favor? Houve uma pausa. Depois ela soltou uma risada curta, debochada. Ah, a Alice. Sabe de uma coisa? Não, você não pode falar com ele. Ele está ocupado. Fiquei sem entender. Ocupado? Bruna, eu vi a foto do casamento. Vocês se casaram ontem? Por que ninguém me avisou? A resposta veio ríspida. Porque eu não quis você lá. Simples assim. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Como assim você não quis? Eu sou irmã dele. Praticamente a única família que ele tem. Bruna riu de novo com desprezo. Família? Por favor. Você é aquela irmã chata que fica controlando a vida dele, cobrando dinheiro, fazendo drama. Rodrigo me contou tudo. Você sempre se achou a mártir, a santinha que sacrificou tudo por ele. Mas sabe o que você é de verdade? Uma controladora frustrada que usa o passado para manipular ele. Patética! Minha respiração ficou presa na garganta. Manipular? Eu cuidei dele a vida inteira. Trabalhei feito louca para pagar os estudos dele. Ela interrompeu, voz ainda mais dura. E agora fica jogando isso na cara dele. Ele me contou que você vive cobrando os favores. Lembra que eu paguei sua faculdade? Lembra que eu te sustentei? Isso é abuso emocional, Alice. Rodrigo está cansado de você. Ele quer viver a vida dele, sem uma irmã controladora no pé. Eu estava tão chocada que mal conseguia formar frases. Isso não é verdade. Eu nunca. Eu só queria ajudar. Bruna me cortou novamente. Olha, não vou perder meu tempo com você.
Rodrigo está feliz agora, comigo. A gente não precisa da sua aprovação nem da sua presença. Segue sua vida e deixa a gente em paz. Consegui finalmente elevar a voz. Eu quero falar com meu irmão, agora. Ouvi sons abafados, como se ela tivesse tapado o telefone. Vozes ao fundo, indistintas. Depois a voz de Rodrigo, distante. Desliga, Bruna. Não quero falar com ela. Meu coração se partiu. Bruna voltou à linha triunfante. Ouviu? Ele não quer falar com você. Agora me faz um favor. Apaga esse número e não liga mais aqui. Aliás, você está bloqueada. E desligou. Fiquei parada ali, na cozinha, segurando o telefone, olhando para a tela que agora mostrava chamada encerrada. Tentei ligar de novo. Número bloqueado. Mandei mensagem no WhatsApp. Bloqueada também. Tentei pelo Instagram. Rodrigo tinha me bloqueado lá também. Em pânico, criei uma conta falsa no Instagram e procurei o perfil dele. Estava privado agora. Fui no perfil da Bruna. Público e ostentador como sempre. As fotos do casamento estavam todas lá, em alta resolução. A festa tinha sido num lugar caríssimo, dava para ver. Vestido da noiva devia ter custado pelo menos 10 mil reais. O buffet, a decoração, o salão, aquilo tudo facilmente passou dos 50 mil reais. E de repente tudo fez sentido. Os pedidos de dinheiro, o distanciamento. Rodrigo estava juntando dinheiro para o casamento. E Bruna, com seu estilo de vida caro, claramente exigiu uma festa à altura. Eles usaram meu dinheiro. Os 5 mil reais que eu emprestei foram direto para financiar aquele casamento do qual eu fui excluída. A humilhação foi dando lugar à raiva. Uma raiva fria, calculada. Sentei-me à mesa da cozinha e abri meu notebook. Passei as próximas horas fazendo levantamento de tudo. Absolutamente tudo. Criei uma planilha detalhada no Excel. Primeira coluna: descrição do gasto. Segunda coluna: valor. Terceira coluna: data. Comecei pelos grandes gastos. Mensalidade da faculdade: R$ 1.200 mensais durante 60 meses. Total: R$ 72 mil. Materiais escolares durante os 5 anos de faculdade. Livros, cadernos, calculadoras, impressões. Média de R$ 300 por semestre, 10 semestres. Total, R$ 3 mil. Custos da mudança para São Paulo. Caminhão de transporte R$ 1.500, depósito e primeira mensalidade do apartamento R$ 3 mil, móveis e utensílios R$ 5 mil. Total, R$ 9.500. Empréstimos não devolvidos, 3 mil mais 2 mil. Total, 5 mil reais. Ajuda de custo durante a adolescência dele. Roupas, tênis, material escolar, lanche, transporte. Calculei uma média de R$ 400 mensais durante 5 anos, dos 13 aos 18 anos dele. Total, 24 mil reais. Alimentação e moradia compartilhada durante esses mesmos 5 anos. Metade das despesas da casa. Média de R$ 800 mensais. Total, 48 mil reais. Somando tudo, cheguei a um valor de R$ 161.500. R$ 161.500 que eu investi no meu irmão ao longo de 12 anos. Enquanto eu fazia as contas, uma calma estranha tomou conta de mim. Não era mais raiva explosiva. Era determinação gelada. Rodrigo e Bruna queriam independência? Queriam me cortar da vida deles? Perfeito. Eles iam ter exatamente isso. Peguei o telefone e liguei para minha amiga Carolina, que é advogada. Carol e eu estudamos juntas até o ensino médio. Ela conseguiu fazer faculdade, se formou em Direito, passou na OAB. A gente tinha perdido o contato nos últimos anos porque eu vivia trabalhando, mas sempre nos esbarrávamos no bairro e trocávamos algumas palavras. Liguei para o celular dela. Atendeu no segundo toque. Alice! Que surpresa! Tudo bem? Expliquei rapidamente a situação. Carol ficou indignada. Não acredito que ele fez isso com você. Que desgraçado! Concordei. Depois fui direto ao ponto. Carol, eu quero processar meu irmão para reaver o dinheiro que gastei com ele. É possível? Ela fez uma pausa. Olha, Alice, juridicamente é complicado. Esses gastos foram feitos ao longo de anos.
sem nenhum contrato ou comprovante de que era empréstimo. Na lei, isto é considerado doação ou obrigação familiar. Mas meu coração apertou. Mas Carol continuou. Os R$ 5.000 que você emprestou recentemente, esses você pode cobrar. Se você tem comprovante de transferência bancária e alguma mensagem dele pedindo emprestado, isso configura mútuo. Dá para entrar com ação de cobrança. Pensei rápido. Tenho sim. Tenho o print das conversas e os comprovantes bancários das transferências. Carol respondeu animada. Então a gente tem um caso. Posso redigir uma notificação extrajudicial para ele. É um aviso formal de que você está cobrando a devolução do dinheiro e dando um prazo para pagamento. Se ele não pagar, entramos com processo. Senti uma pontada de satisfação. Vamos fazer isso. Quanto você cobra? Carol pensou um momento. Olha, para redigir a notificação, cobro R$ 300. Se precisar entrar com processo depois, a gente vê os honorários. Mas como é sua irmã, faça um preço especial. Agradeci e disse que ia transferir o dinheiro para ela ainda naquele dia. Carol pediu que eu enviasse todos os comprovantes e prints das conversas. Passei a tarde toda organizando tudo. Prints das conversas do WhatsApp onde Rodrigo pedia dinheiro emprestado. Comprovantes das transferências bancárias. Organizei tudo num arquivo PDF e enviei para Carol. Ela respondeu que ia começar a trabalhar nisso na segunda-feira. No domingo, não consegui fazer nada produtivo. Fiquei o dia inteiro deitada no sofá, alternando entre tristeza profunda e raiva intensa. Como ele pôde? Depois de tudo. Todas as noites que passei em claro preocupada com ele. Todos os finais de semana que deixei de aproveitar para trabalhar e garantir que ele tivesse tudo. E agora era tratada como se fosse uma vilã, uma controladora. Na segunda-feira, fui trabalhar como sempre, mas estava no automático. Atendia os clientes na loja de roupas, mas minha cabeça estava longe. No restaurante à noite, deixei cair uma bandeja com copos. Meu chefe me chamou a atenção. Pedi desculpas e me concentrei no trabalho. Na terça-feira, Carol me mandou mensagem. A notificação extrajudicial estava pronta. Ela leu para mim pelo telefone. Era formal, direta. Basicamente dizia: Rodrigo Santos Ferreira, você recebeu em datas tal e tal os valores de R$ 3.000 e R$ 2.000, respectivamente, da sua irmã Alice Santos Ferreira, sob promessa verbal de devolução. Até a presente data, nenhum valor foi restituído. Por meio desta notificação, você está sendo formalmente notificado a devolver o montante total de R$ 5.000 no prazo de 15 dias corridos, contados a partir do recebimento desta notificação. Caso não haja o pagamento no prazo estipulado, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis, incluindo ação de cobrança com incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios. A. Carol explicou que ia enviar a notificação pelos correios com aviso de recebimento, para ter prova de que ele recebeu. Autorizei. A notificação foi enviada na quarta-feira. O aviso de recebimento voltou na segunda-feira seguinte. Rodrigo tinha assinado o recebimento. Agora era esperar os 15 dias. Enquanto isso, continuei minha vida. Trabalho, casa, Mas agora tinha um objetivo claro: recuperar ao menos uma parte do que investi nele e seguir em frente. Sem Rodrigo, sem peso nas costas. Os 15 dias passaram. Nenhum contato. Nenhuma transferência. Nada. Carol me ligou. Alice, o prazo venceu. Ele não pagou. Vamos com o processo? Respirei fundo. Vamos. Na semana seguinte, Carol protocolou a ação de cobrança na vara civil. O processo estava correndo. Rodrigo seria citado oficialmente e teria que se defender ou pagar. Mas eu não contei isso para ninguém. Segui minha vida normalmente, trabalhando, guardando dinheiro, focando em mim mesma. 2 meses depois do casamento, uma amiga em comum me marcou num post no Instagram. Era da Bruna. A foto mostrava ela e Rodrigo num restaurante caríssimo em São Paulo, garrafas de vinho importado na mesa, pratos sofisticados. Legenda: celebrando as conquistas do meu marido. Ele conseguiu uma promoção incrível no trabalho. Engenheiro pleno, gente. Estou tão orgulhosa.
Comentários aos montes parabenizando. Senti um aperto no peito. Promoção. Ele conseguiu crescer na carreira. Estava ganhando mais e nem se deu ao trabalho de me contar. Nenhum. Oi, mana. Consegui uma promoção. Nada. Bloqueei o perfil da amiga que me marcou para não ver mais nada relacionado a eles. 3 meses após o casamento, Carol me ligou animada. Alice, Rodrigo foi citado oficialmente. Ele tem 15 dias para apresentar defesa ou fazer acordo. Esperei. Os 15 dias passaram. Nenhuma movimentação no processo. Rodrigo estava ignorando. Carol explicou. Ele está em revelia. Isso significa que o juiz pode julgar o processo só com base no que você apresentou. E como você tem todos os comprovantes, é praticamente certo que vamos ganhar. Realmente, 1 mês depois, saiu a sentença. O juiz determinou que Rodrigo pagasse os R$ 5.000 corrigidos monetariamente, mais juros de 1% ao mês desde a data dos empréstimos, mais honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa. Total, aproximadamente R$ 7.200. Carol me enviou a sentença por e-mail. Li várias vezes, sentindo uma satisfação amarga. Agora ele seria obrigado a pagar, nem que fosse com desconto em folha de pagamento. Mas o universo tinha outros planos. Uma semana depois de sair a sentença, um número desconhecido me ligou. Atendi com cautela. Era Rodrigo. A voz dele estava diferente. Tensa, cansada. Alice. Meu corpo inteiro enrijecer. O que você quer? Ele respirou fundo. Preciso conversar com você. Minha voz saiu dura. Agora você quer conversar? Depois de me bloquear, de me excluir do seu casamento, de me xingar? Ele hesitou. Eu sei que eu estraguei tudo, mas por favor, me escuta só dessa vez. Não respondi. Deixei o silêncio pesar. Ele continuou, voz embargada. A Bruna me deixou. Senti uma pontada de surpresa, mas mantive o tom frio. E o que você quer que eu faça com isso? Rodrigo começou a falar rápido, quase atropelando as palavras. Tudo desmoronou, mana. Logo depois do casamento, a Bruna começou a cobrar um estilo de vida que eu não conseguia manter. Queria jantar em restaurante caro toda semana, viajar todo mês, comprar bolsa de marca. Ela dizia que agora eu era engenheiro pleno, ganhava bem, tinha que investir na imagem do casal. Ela postava tudo nas redes sociais, fingia que a gente era rico. Fiquei ouvindo, sem demonstrar emoção. Comecei a usar cartão de crédito para bancar as extravagâncias dela. Em 2 meses, estava com R$ 12.000 de dívida no cartão. Quando contei para ela, ela surtou. Disse que eu era um fracassado, que tinha mentido sobre a situação financeira, que ela merecia coisa melhor. Ele fungou. Estava chorando. Na semana passada, descobri que ela estava me traindo com um empresário que conheceu num evento. Um cara mais velho, rico de verdade. Ela nem negou. Disse que eu era um peso, que me casei achando que ia ter uma vida de luxo, mas eu não passei de um engenheirinho mediocre. Pegou as coisas dela e foi morar com o cara. Me deixou com todas as dívidas. Senti uma mistura de pena e raiva. Pena do Rodrigo enganado e machucado. Raiva por ele ter permitido tudo isso. E você está me ligando por quê? Perguntei friamente. A voz dele ficou pequena, desesperada. Porque eu não tenho mais ninguém, Alice. Perdi você, perdi a Bruna, estou afogado em dívidas, não sei o que fazer. Respirei fundo, controlando as emoções. Rodrigo, você me bloqueou, me humilhou, deixou aquela mulher me chamar de patética, de controladora. Disse que não queria mais falar comigo. E agora, só porque sua vida desmoronou, você volta? Ele soluçou do outro lado da linha. Eu sei. Eu errei. Errei muito. A Bruna me manipulou, colocou essas ideias na minha cabeça. Ela dizia que você era tóxica, que você me controlava com dinheiro, que eu precisava cortar você da minha vida para ser livre. E eu acreditei. Fui um idiota. Minha voz saiu cortante. Foi. Você foi um idiota. Mas sabe o que dói mais? Não foi você escolher ela. Foi você esquecer tudo que eu fiz por você. Como se não significasse nada. Rodrigo chorava abertamente agora. Eu não esqueci.
Eu nunca esqueci. Eu só estava cego. Por favor, me perdoa. Eu preciso de você. Fechei os olhos, sentindo a dor de anos vindo à tona. Rodrigo, não dá para apagar o que você fez. Você me machucou profundamente. Ele implorou. Por favor, Alice. Eu sei que não mereço, mas você é a única pessoa que eu tenho. Estou desesperado. Senti a vontade de desligar o telefone na cara dele, de deixá-lo afundando nas consequências das próprias escolhas. Mas uma parte de mim, aquela parte que sempre cuidou dele, que sempre o protegeu, hesitou. Rodrigo, você sabe que tem um processo correndo contra você, não sabe? Houve um silêncio tenso. Que processo? A voz dele estava confusa, genuinamente surpresa. O processo de cobrança dos R$ 5.000 que você me deve. Saiu sentença. Você tem que pagar R$ 7.200. Ouvi um gemido abafado. Alice, eu não tenho esse dinheiro. Estou quebrado. As dívidas do cartão estão consumindo meu salário inteiro. Mal consigo pagar o aluguel. Endureci o coração. Não é problema meu, Rodrigo. Você escolheu gastar meu dinheiro num casamento de R$ 50.000 para impressionar uma mulher interesseira. Agora aguenta as consequências. Ele engasgou. Como você sabe que o casamento custou 50 mil? Dei uma risada seca. Porque eu não sou idiota. Vi as fotos. Calculei. E sabe o que mais eu calculei? Que ao longo de 12 anos eu investi R$ 161 mil em você. Mas como sou boazinha, estou cobrando apenas os 5 mil que você prometeu devolver. Rodrigo ficou em silêncio por vários segundos. Quando voltou a falar, a voz estava rouca. Eu não sabia que você tinha guardado conta de tudo. Minha voz saiu gelada. Eu não guardava. Fiz as contas depois que você me excluiu da sua vida. Depois que sua esposa me chamou de patética. Depois que você disse que não queria falar comigo. Foi aí que eu decidi levantar o quanto você me custou. Ele respirava pesadamente. Alice, eu vou pagar. Juro que vou. Mas por favor, me dá um tempo. Preciso resolver essas dívidas primeiro. Respondi implacável. Você tem a sentença judicial. Se não pagar, vão bloquear seu salário. Simples assim. Meu salário já está praticamente todo comprometido. Se bloquearem mais, não vou conseguir nem pagar aluguel. A voz dele estava subindo, desesperada. Mantive o tom frio. Deveria ter pensado nisso antes de gastar R$ 5.000 do meu dinheiro em festa de casamento. Rodrigo explodiu. Você é minha irmã. Como você pode ser tão cruel? Algo dentro de mim estourou. Cruel? Eu sou cruel? Rodrigo, eu trabalhei 14 horas por dia durante anos para você poder estudar. Eu abri mão da minha juventude, dos meus sonhos, da minha vida inteira. E quando você finalmente conseguiu se estabilizar, me descartou como se eu fosse lixo. Então não venha me falar de crueldade. Ele ficou quieto. Eu podia ouvir a respiração dele, entrecortada, do outro lado da linha. Continuei, a voz tremendo de raiva e dor. Você sabe quantos relacionamentos eu perdi porque não tinha tempo para namorar? Você sabe quantas vezes eu fui dormir chorando de cansaço, com os pés sangrando de tanto trabalhar? Você sabe quantas noites eu passei acordada fazendo conta para ver se dava para pagar suas coisas? Minha voz estava falhando agora. E você jogou tudo isso fora por causa de uma mulher que só queria seu dinheiro. Uma mulher que você conhecia há menos de um ano. Você escolheu ela em vez de mim. Então agora aguenta. Rodrigo começou a chorar de novo. Mas dessa vez não era choro manipulador. Era choro de quem finalmente entendeu a dimensão do que fez. Eu sinto muito, mana. Eu sinto muito de verdade. Eu estraguei tudo. Destruí a única pessoa que realmente se importava comigo. Respirei fundo, tentando controlar as emoções. Rodrigo, eu preciso desligar agora. Ele entrou em pânico. Não, por favor, não desliga. Eu preciso pelo menos saber que um dia você vai me perdoar. Que um dia a gente pode voltar a se falar. Fechei os olhos. A dor era física, real, pesada no peito. Não sei se consigo te perdoar. Você me machucou demais. Ele soluçou. Eu mereço. Eu mereço todo o seu ódio. Mas por favor, não me abandona completamente. Eu vou melhorar. Eu prometo. Vou pagar o que te devo. Vou resolver minha vida.
Vou provar que não sou o lixo de pessoa que eu fui. Senti as lágrimas começando a descer pelo meu rosto também. 12 anos cuidando dele. 12 anos sendo mãe, pai, irmã. E tudo tinha desmoronado por causa de orgulho e manipulação. Rodrigo, eu preciso de tempo. Muito tempo. Você me feriu de um jeito que não sei se tem conserto. A voz dele saiu pequena, quebrada. Quanto tempo? Suspirei, cansada. Não sei. Meses, anos. Talvez nunca. Não posso te prometer nada agora. Houve uma pausa longa. Depois ele disse com uma resignação triste. Eu entendo. Eu vou respeitar seu tempo. Mas por favor, só me diz uma coisa. Você me odeia? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, procurando a resposta dentro de mim. Não, respondi finalmente, a voz rouca. Eu não te odeio. Eu te amo. Sempre vou te amar. Por isso dói tanto. Rodrigo fungou. Eu também te amo, mana. Mesmo tendo sido o pior irmão do mundo, eu te amo. Não respondi. Não conseguia falar sem desmoronar completamente. Ele percebeu. Eu vou desligar agora. Mas Alice, eu vou consertar isso. Não sei como, mas vou. E desligou. Fiquei ali parada, segurando o telefone, as lágrimas escorrendo livremente agora. Doía. Doía tanto. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de alívio. Como se um abscesso tivesse sido drenado. As palavras foram ditas. A dor foi exposta. Não havia mais segredos, mais silêncios. Apenas a verdade crua e dolorosa. Nos dias seguintes, mergulhei ainda mais fundo no trabalho. Era a minha forma de lidar com a dor. Loja de manhã e tarde, restaurante à noite. Chegava em casa exausta demais para pensar, para sentir. Era melhor assim. Carol me ligou para falar sobre os próximos passos do processo. Como Rodrigo não tinha contestado a sentença, agora era a fase de execução. Ela ia solicitar bloqueio de valores nas contas bancárias dele. Se não tivesse dinheiro em conta, ia para a penhora de bens. Se não tivesse bens, desconto em folha de pagamento. Autorizei tudo. 2 semanas depois, Carol me avisou que tinha conseguido bloquear R$ 1.800 da conta corrente do Rodrigo. Era um começo. O resto viria aos poucos. Mas a vitória parecia vazia. Não me sentia bem em tirar dinheiro dele, mesmo sendo um dinheiro que ele me devia. Mas também não podia simplesmente deixar passar. Seria validar tudo o que ele fez. Seria dizer que estava tudo bem me tratar daquele jeito. 1 mês depois da ligação do Rodrigo, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Hesitei antes de abrir. Era dele. Oi, mana. Sei que você pediu tempo e vou respeitar. Só queria te dizer que consegui um segundo emprego aos finais de semana fazendo projetos freelance. Vou usar esse dinheiro para pagar o que te devo mais rápido. Já transferi R$ 2.000 para a conta do processo. Espero que isso mostre que estou falando sério. Te amo. Rodrigo. Abri o aplicativo do banco e conferi com Carol. Era verdade. R$ 2.000 tinham sido depositados. Fiquei olhando para a mensagem dele por um longo tempo. Parte de mim queria responder, dizer que tinha visto o depósito, talvez até agradecer o esforço. Mas a ferida ainda estava muito aberta, muito sensível. Então apenas salvei o número dele na agenda novamente e não respondi. Os meses foram passando. A vida continuava sua rotina implacável. Trabalho, casa, trabalho, casa. Mas aos poucos, comecei a sentir uma mudança dentro de mim. A raiva estava dando lugar a uma tristeza mais mansa, menos corrosiva. Comecei a pensar menos no que Rodrigo tinha feito e mais em como eu queria seguir minha vida. Uma manhã de sábado, acordei com uma clareza estranha. Olhei ao redor do meu apartamento pequeno, com móveis velhos, paredes descascadas. Olhei para o guarda-roupa cheio de roupas desbotadas, para o espelho que mostrava uma mulher de 27 anos que parecia ter 40. E pensei, quando foi que eu parei de viver para mim? A resposta veio rápida e dolorosa. Há 12 anos. Desde que minha mãe morreu, eu tinha colocado minha vida em pausa. Primeiro para cuidar de Rodrigo, depois para garantir que ele tivesse tudo o que precisava para crescer. Mas e eu? Quando seria a minha vez? Naquele momento tomei uma decisão.
Liguei para minha chefe na loja de roupas e pedi demissão para o final do mês. Ela ficou surpresa, tentou me convencer a ficar, ofereceu até um pequeno aumento. Mas eu já tinha decidido. Precisava de tempo. Tempo para mim. Com o dinheiro que tinha guardado mais o que estava recebendo do processo, eu tinha aproximadamente 15 mil reais. Era o suficiente para viver modestamente por uns 6 meses se eu continuasse só com o emprego do restaurante. Decidi usar esse tempo para finalmente fazer o curso técnico de design de interiores. As aulas eram 3 vezes por semana, no período da tarde. Perfeito para encaixar entre o fim de um emprego e o início do outro. Me matriculei. O curso custava R$ 800 por mês e durava 1 ano. Quando entrei na primeira aula, senti algo que não sentia há anos: empolgação. A sala tinha uns 20 alunos, a maioria mulheres da minha idade ou mais velhas. A professora Vera era uma designer experiente de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e óculos coloridos. Ela começou a aula falando sobre a importância de criar espaços que refletissem a personalidade das pessoas. Uma casa não é só paredes e móveis, ela disse, andando pela sala. É a expressão de quem você é, do que você valoriza, dos seus sonhos. Aquelas palavras me atingiram fundo. Eu morava num apartamento que era basicamente uma caixa de papelão funcional. Não havia nada ali que dissesse quem eu era, o que eu gostava. Era só um lugar para dormir entre um turno de trabalho e outro. Durante a aula, tivemos que fazer um exercício, desenhar nosso espaço ideal. Peguei o lápis e comecei a esboçar. Uma sala clara, com muita luz natural. Estantes cheias de livros. Plantas nas janelas. Uma escrivaninha perto da janela onde eu pudesse trabalhar e criar. Cores suaves. Nada muito chamativo, mas aconchegante. Um lugar que fosse meu. Verdadeiramente meu. Quando mostrei para a professora Vera, ela sorriu. Você tem um olhar sensível para espaços. Isso é importante nessa área. O elogio me aqueceu por dentro. Fazia tanto tempo que alguém reconhecia algo de bom em mim que não fosse minha capacidade de trabalhar até a exaustão. As semanas foram passando e eu me via cada vez mais envolvida com o curso. Aprendi sobre teoria das cores, sobre ergonomia, sobre iluminação, sobre como aproveitar espaços pequenos. Cada aula era uma descoberta. Fiz amizade com algumas colegas da turma. Uma delas, Patrícia, tinha uma história parecida com a minha. Tinha sido casada, o marido a tinha traído e levado embora metade do patrimônio do casal. Aos 32 anos, ela estava recomeçando do zero. Sabe o que eu percebi? Ela me disse um dia enquanto tomávamos café antes da aula. A gente passa tanto tempo cuidando dos outros que esquece de cuidar da gente mesma. E quando a coisa desmorona, percebemos que não construímos nada para nós. Aquilo fez tanto sentido que eu quase chorei ali mesmo. Era exatamente isso. Eu tinha construído um engenheiro. Tinha construído a carreira do meu irmão. Mas não tinha construído nada para Alice. Quem era Alice, afinal? Além de irmã, além de trabalhadora, além de provedora? Comecei a responder essa pergunta aos poucos. Descobri que gostava de plantas. Comprei 3 vasos pequenos e comecei a cuidar deles no parapeito da janela da cozinha. Descobri que gostava de ler romances policiais. Comprei alguns livros usados num sebo. Descobri que gostava de cozinhar pratos diferentes, não apenas a comida básica que eu fazia para sobreviver. Comprei especiarias, testei receitas, pequenas coisas, pequenas descobertas. Mas cada uma delas me trazia um pouco mais perto de mim mesma. No trabalho do restaurante também comecei a me destacar. Meu chefe, seu Paulo, um senhor de 60 anos que era dono do lugar há 20 anos, me chamou um dia. Alice, você trabalha aqui há quantos anos? Fiz as contas mentalmente. 8 anos, seu Paulo. Ele assentiu. Nunca te promovi, nunca te dei aumento além do dissídio. Você sabe por quê? Fiquei sem jeito. Não sei, senhor. Ele suspirou. Porque você nunca pediu, nunca reclamou. Sempre pareceu satisfeita só em ter um emprego. Mas eu vejo como você trabalha. É dedicada, pontual, honesta. Quero te promover a supervisora do salão. Vai ganhar 25% a mais.
Fiquei boquiaberta. 25% a mais significava um salário de R$ 1.625 em vez de R$ 1.300. R$ 425 a mais por mês. Uma diferença enorme. Seu Paulo, Muito obrigada. Aceito. Ele sorriu. Você merece, menina. Sempre mereceu. Saí daquela conversa com o coração mais leve. As coisas estavam começando a se encaixar. Lentamente, mas estavam. 3 meses depois da última mensagem do Rodrigo, recebi outra. Mana, depositei mais R$ 1.500. Faltam só 1.900 para quitar a dívida toda. Estou trabalhando duro. Espero que você esteja bem. Rodrigo. Mais uma vez não respondi, mas conferi o depósito. Era verdade. Ele estava cumprindo o que prometeu. Carol me ligou animada. Alice, com esse depósito falta muito pouco. Acho que em mais 1 ou 2 meses ele quita tudo. Senti algo estranho. Não era alívio exatamente. Era mais uma sensação de que um capítulo estava se encerrando. Quando a dívida fosse quitada, o que restaria? Nenhum vínculo oficial entre mim e Rodrigo. Apenas a escolha de retomar contato ou não. O curso de design de interiores estava me consumindo de uma forma boa. Tínhamos um projeto final para desenvolver. Reformar completamente um ambiente real. Eu escolhi meu próprio apartamento. Com o dinheiro que estava juntando do aumento no restaurante, mais o que tinha sobrado das economias, decidi investir em mim mesma. Comprei tinta para as paredes. Escolhi um tom de cinza claro suave, quase branco. Comprei cortinas novas, lençóis novos, algumas almofadas coloridas para o sofá. Não era uma reforma cara, mas estava transformando o espaço. Patrícia me ajudou a pintar as paredes num final de semana. Colocamos música, rimos, conversamos sobre a vida. Era a primeira vez em anos que eu tinha uma amiga de verdade, alguém com quem podia contar. Quando terminamos, o apartamento parecia outro. Mais claro, mais acolhedor. Mais meu. Tirei fotos para o projeto do curso. A professora Vera ficou impressionada. Alice, você tem um talento real para isso. Já pensou em trabalhar profissionalmente com design de interiores depois de formada? A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Acha mesmo que eu conseguiria? Ela riu. Claro, você tem sensibilidade, dedicação e um olhar único. É tudo que precisa. Aquela conversa plantou uma semente na minha cabeça. E se eu realmente pudesse fazer disso uma carreira? E se eu pudesse sair do restaurante e trabalhar com algo que eu amasse de verdade? A ideia parecia distante, quase impossível. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança. Estava no meio do curso. Faltavam 6 meses para terminar, quando recebi a mensagem final do Rodrigo. Mana, acabei de depositar os últimos R$ 1.900. A dívida está quitada. Eu sei que dinheiro não apaga o que eu fiz, mas espero que isso seja um começo. Estou indo para a terapia, tentando entender por que eu fiz as escolhas que fiz. Um dia, se você me der permissão, gostaria de conversar pessoalmente. De verdade, sem desculpas. Apenas honestidade. Te amo, Rodrigo. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. R$ 7.200. Ele tinha pagado tudo. Carol me ligou no mesmo dia. Alice, ele quitou. O processo está encerrado. Parabéns! Mas eu não me sentia vitoriosa. Me sentia vazia. A raiva tinha se dissolvido ao longo dos meses, substituída por uma tristeza mansa e uma compreensão relutante. Rodrigo tinha errado. Errado feio. Mas ele estava tentando consertar. Estava pagando o preço, literal e figurativamente. Decidi que era hora de responder. Não para perdoar completamente, não para voltar atrás como se nada tivesse acontecido, mas para começar a construir algo novo, algo diferente. Escrevi. Recebi o depósito. Obrigada por honrar seu compromisso. Preciso de mais tempo ainda, mas... Um dia, a gente conversa. Alice. Apertei enviar antes que pudesse me arrepender. A resposta dele veio quase imediatamente. Obrigado por responder. Vou esperar o tempo que for necessário. Estou aqui quando você estiver pronta. Foi só isso.
Simples, respeitoso. Guardei o celular e voltei para o projeto que estava desenvolvendo para o curso. 6 meses depois, me formei em design de interiores. A cerimônia de conclusão do curso foi pequena, intimista. Patrícia estava lá, com o marido novo que tinha conhecido durante o curso. Seu Paulo foi também, orgulhoso como um pai. E para minha surpresa, a professora Vera me chamou depois. Alice, tenho uma proposta para você. Meu coração acelerou. Que proposta? Ela sorriu. Estou abrindo um escritório próprio de design de interiores. Vou precisar de uma assistente. Alguém que possa atender clientes, ajudar nos projetos, fazer orçamentos. O salário inicial seria de R$ 2.500. Você toparia? Fiquei sem palavras. R$ 2.500. Trabalhando com algo que eu amava. Parecia bom demais para ser verdade. Sim, eu aceito. Vera me abraçou. Ótimo, começamos semana que vem. Saí dali flutuando. Cheguei em casa e olhei para o apartamento que eu tinha transformado. As paredes claras, as plantas crescendo saudáveis nas janelas, os livros organizados na pequena estante que eu tinha comprado. Aquele espaço era meu, construído por mim, para mim. E agora eu tinha um futuro pela frente. Um futuro que eu estava construindo com minhas próprias mãos. Naquela noite, peguei o celular e abri a conversa com Rodrigo. Haviam-se passado 8 meses desde que ele tinha quitado a dívida. 8 meses de silêncio. Escrevi. Rodrigo, acho que estou pronta para conversarmos. Pessoalmente, você ainda está em São Paulo? A resposta demorou alguns minutos, mas veio. Estou. Você não imagina o quanto essas palavras significam para mim. Quando você pode? Pensei. Sábado que vem. Tem uma cafeteria no centro de São Paulo, perto da Estação da Luz. Às 3 da tarde. Ele respondeu imediatamente. Estarei lá. Obrigado, mana. Muito obrigado. A semana passou num borrão de ansiedade e nervosismo. Comecei o trabalho no escritório da Vera e estava adorando. Atender clientes, ajudar a desenhar ambientes, ver projetos tomando forma. Mas no fundo da mente, sempre estava lá. O encontro com Rodrigo. No sábado, acordei cedo. Escolhi uma roupa simples, mas bonita. Calça jeans escura, blusa branca, uma jaqueta leve. Fiz uma maquiagem leve, arrumei o cabelo. Olhei no espelho e quase não me reconheci. A mulher que me encarava de volta parecia mais jovem, mais leve. Tinha cor no rosto, brilho nos olhos. Peguei o ônibus para São Paulo. A viagem durou 2 horas. Fiquei o tempo todo olhando pela janela, pensando no que ia dizer, em como seria vê-lo depois de tanto tempo. Cheguei na cafeteria 15 minutos adiantada. Pedi um cappuccino e sentei numa mesa perto da janela. Às 3 em ponto vi Rodrigo entrando. Ele também tinha mudado. Estava mais magro, com olheiras profundas, cabelo mais curto. Usava roupas simples, jeans e camiseta cinza. Os olhos dele me procuraram pela cafeteria, e quando me encontraram, vi tudo ali. Culpa, tristeza, esperança, medo. Ele caminhou devagar até a mesa, como se cada passo fosse difícil. Oi, mana. A voz estava rouca, trêmula. Oi, Rodrigo, senta. Ele sentou, as mãos nervosas mexendo na barra da camiseta. Você está... diferente. Está bem. Dei um meio sorriso. Estou melhor, sim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas. Finalmente, ele respirou fundo. Eu ensaiei isso 1000 vezes. Tudo o que eu queria te dizer. Mas agora que você está aqui na minha frente, as palavras parecem tão pequenas, tão insuficientes. Esperei. Ele continuou, os olhos fixos na mesa. Eu estraguei tudo. Fui egoísta, ingrato, cego. A Bruna me manipulou, sim, mas eu deixei. Eu quis acreditar nela porque era mais fácil, mais confortável. Construir uma vida nova com ela significava não ter que olhar para trás, não ter que lembrar de tudo que você sacrificou. Era como se eu pudesse começar do zero, sem o peso da dívida emocional. Ele ergueu os olhos, encontrando os meus. Mas era mentira. Você não é um peso. Nunca foi. Eu que transformei seu amor em algo pesado porque eu não conseguia lidar com o quanto eu te devia.
Senti um aperto na garganta, mas mantive a voz firme. Rodrigo, eu nunca cobrei nada de você. Nunca joguei na sua cara o que eu fiz. Ele balançou a cabeça. Eu sei. Você nunca precisou cobrar. A cobrança estava dentro de mim. Cada vez que eu via você cansada, trabalhando sem parar, eu me sentia culpado. E em vez de transformar essa culpa em gratidão, em vontade de retribuir, eu transformei em ressentimento. É doentio, eu sei. Por isso estou em terapia. Assenti devagar. Como está a terapia? Ele deu um sorriso triste. Difícil, dolorosa, mas necessária. Estou entendendo muita coisa sobre mim mesmo, sobre como eu lido com afeto, com obrigações, com relacionamentos. Bebeu um gole de água. A terapeuta me fez ver que eu sempre tive medo de não ser suficiente, de não corresponder ao que você fez por mim. Então, quando a Bruna apareceu dizendo que eu não precisava corresponder nada, que eu era perfeito do jeito que era, eu me agarrei nisso, mesmo sabendo que era mentira. Fiquei em silêncio, absorvendo. Nunca tinha pensado por esse ângulo. E agora? Perguntei. O que você quer de mim, Rodrigo? Ele me olhou direto nos olhos. Quero reconstruir nossa relação. Não do jeito que era antes. Não como irmã-mãe e filho-irmão. Mas como dois adultos, dois iguais. Quero te conhecer de verdade. Saber quem você é, além da pessoa que cuidou de mim. Quero poder te ajudar também, quando você precisar. Quero ser seu irmão de verdade. Senti as lágrimas começando a formar. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Ele concordou rapidamente. Eu sei. Vai levar tempo. Talvez anos. Talvez nunca seja como antes. Mas eu quero tentar, se você me deixar. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Eu também quero. Mas com condições. Rodrigo se inclinou para a frente. Quais? Respirei fundo. Primeira. Honestidade total. Nada de omissões, nada de mentiras para me poupar. Se você está passando por algo, você me conta. Ele acenou. Concordo. Continuei. Segunda. Limites saudáveis. Eu não vou mais ser sua salvadora. Se você precisar de ajuda financeira, você pede, mas aceita um não como resposta. Se você precisar de conselho, eu dou, mas a decisão é sua, e você assume as consequências. Rodrigo engoliu seco. Concordo. Levantei o terceiro dedo. Terceira. Terapia contínua. Para os dois. Eu também comecei a fazer terapia há 3 meses. A gente precisa trabalhar nossas questões individualmente antes de conseguir trabalhar juntos como irmãos. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Concordo com tudo. Estendi a mão sobre a mesa. Então vamos tentar. Recomeçar. Construir algo novo. Rodrigo pegou minha mão com as duas dele, apertando suavemente. Obrigado, mana. Você não sabe o quanto isso significa. Ficamos assim por alguns segundos. 2 irmãos quebrados tentando juntar os cacos. A conversa fluiu mais facilmente depois disso. Ele me contou sobre o segundo emprego, sobre como estava pagando as dívidas aos poucos, sobre a terapia. Eu contei sobre o curso, sobre o novo trabalho, sobre o apartamento que eu tinha reformado. Pela primeira vez em anos, estávamos realmente conversando. Não como provedora e dependente, mas como pessoas. Quando saímos da cafeteria 3 horas depois, o sol estava se pondo. Rodrigo me acompanhou até o ponto de ônibus. Posso te abraçar? Ele perguntou, hesitante. Olhei para ele. O menino de 13 anos que eu tinha criado. O adolescente que eu tinha sustentado. O jovem adulto que eu tinha ajudado a se formar. E o homem que tinha me machucado profundamente. Mas também o homem que estava tentando consertar. Pode. O abraço foi longo, apertado. Senti ele tremendo, tentando não chorar. Eu também estava segurando as lágrimas. Quando nos separamos, ele limpou os olhos rapidamente. Podemos fazer isso de novo? Nos encontrar? Conversar? Assenti. Sim, mas devagar, no nosso tempo. Ele sorriu. Devagar está ótimo. O ônibus chegou. Acenei pela janela e ele ficou ali, acenando de volta até sumir da vista. A viagem de volta foi diferente da ida. Senti um peso sair dos meus ombros. Não estava tudo resolvido. Não estava tudo perfeito. Mas era um começo. Cheguei em casa tarde da noite.
Liguei a luz do apartamento e olhei ao redor. Meu espaço, meu refúgio, meu lar. Havia um recado da Patrícia no celular. E aí, como foi com seu irmão? Me conta tudo amanhã. Sorri. Tinha pessoas na minha vida agora. Pessoas que se importavam, que queriam saber como eu estava. Não era mais só eu sozinha carregando o mundo nas costas. Sentei no sofá e peguei meu caderno de projetos. Tinha 3 clientes novos na semana seguinte. Uma reforma de quarto de casal, um projeto de home office e a decoração completa de um apartamento pequeno. Vera confiava no meu trabalho, me dava cada vez mais responsabilidade. Eu estava construindo algo. Finalmente. Meu telefone vibrou. Rodrigo. Cheguei em casa. Obrigado por hoje. Por me dar essa chance. Durma bem, mana. Digitei de volta. Boa noite, Rodrigo. Era pouco, mas era real. Era verdadeiro. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Rodrigo e eu nos encontrávamos uma vez por mês, sempre num lugar neutro, sempre por algumas horas. Conversávamos sobre trabalho, sobre terapia, sobre a vida. Não sobre o passado ainda. Aquilo era terreno minado demais. Mas estávamos aprendendo a nos relacionar de forma nova, mais saudável. Minha carreira decolou de uma forma que eu jamais imaginei. Um dos projetos que fiz, a reforma do apartamento pequeno, foi fotografado pela cliente e postado nas redes sociais. Viralizou. De repente, eu tinha pessoas me procurando, pedindo orçamentos, querendo meu trabalho. Vera ficou radiante. Alice, você tem um dom. Vou te fazer sócia do escritório. 50% para cada uma. O que acha? Fiquei sem chão. Sócia. Aos 28 anos, eu seria dona de um negócio. Vera, eu não tenho capital para investir na sociedade. Ela balançou a mão, dispensando minha preocupação. Seu trabalho é seu capital. Seus projetos estão trazendo clientes. Isso vale mais que dinheiro. Aceita logo antes que eu mude de ideia. Ri, emocionada. Aceito, claro que aceito. Assinamos os papéis na semana seguinte. Alice Ferreira, designer de interiores, sócia de um escritório. Quem diria? Com o aumento de renda, finalmente pude sair do apartamento alugado. Comprei um pequeno, de 2 quartos, num bairro mais afastado, mais seguro. Não era grande coisa, mas era meu. Realmente meu. Reformei cada canto, coloquei minha marca em cada detalhe. Paredes cor de areia, plantas por todos os lados, iluminação suave. Um quarto transformei em escritório-ateliê. Tinha uma prancheta, computador, amostras de tecidos e tintas organizadas. Pela primeira vez na vida, eu tinha um espaço que era completamente meu. Ninguém para cuidar, nenhuma responsabilidade além de mim mesma. E era libertador. Patrícia me ajudou com a mudança. Seu Paulo do restaurante também apareceu com o caminhão emprestado. Eu tinha pedido demissão do restaurante 6 meses antes, quando o escritório começou a decolar. Mas ele ainda me tratava como família. Você merece tudo de bom, menina. Ele disse emocionado quando viu o apartamento pronto. Sempre merece. 3 meses depois da mudança, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número desconhecido de Curitiba. Alô, Alice? Aqui é seu pai, Roberto. Consegui seu número com uma prima. Podemos conversar? Fiquei olhando para a mensagem como se fosse uma cobra. Meu pai. O homem que nos abandonou há mais de 20 anos. O homem que nunca mandou 1 centavo. Nunca ligou. Nunca se importou se estávamos vivos ou mortos. Minha primeira reação foi raiva. Como ele ousava? Depois de tanto tempo? Mas então respirei fundo e pensei. Eu não era mais aquela menina abandonada. Não era mais aquela adolescente sobrecarregada. Eu era Alice Ferreira, designer de interiores bem-sucedida. Mulher adulta que tinha sobrevivido e prosperado apesar de tudo. Digitei. Não temos nada para conversar. Você fez sua escolha há 20 anos. Eu fiz a minha agora. Não me procure mais. Bloqueei o número. Não senti remorso. Não senti dúvida. Senti apenas paz. Alguns dias depois, Rodrigo me ligou. Mana, nosso pai te procurou? Suspirei. Procurou. Bloqueei ele. E você? Rodrigo ficou quieto por um momento. Também bloqueei. Ele me mandou mensagem dizendo que estava doente.
que queria se reconciliar com os filhos antes de morrer. Mas sabe o que percebi? O quê? Que eu não sinto nada, nem raiva nem pena. Ele é apenas um estranho para mim. Você é minha família. Só você. Senti algo aquecendo meu peito. Você também é minha família, Rodrigo. Houve uma pausa. Depois ele disse, voz embargada. Eu nunca agradeci direito, sabe? Por tudo que você fez. Por ter sido mãe, pai, irmã, tudo ao mesmo tempo. Eu era muito egoísta para ver na época, mas agora eu vejo, e sou grato. Todos os dias. Limpei as lágrimas que começavam a escorrer. Eu sei. E eu já te perdoei, Rodrigo. De verdade. Ouvi ele fungar do outro lado. Sério? Sério. Você errou feio. Mas está se esforçando para consertar. Está crescendo. E eu estou orgulhosa de você. Rodrigo começou a chorar abertamente. Obrigado, mana. Muito obrigado. Conversamos por mais 1 hora, sobre tudo e sobre nada. Quando desliguei, senti que finalmente tínhamos fechado aquele círculo de dor. 1 ano depois daquele encontro na cafeteria, Rodrigo foi promovido a engenheiro sênior. O salário dele subiu para R$ 7.000. Ele me ligou animadíssimo. Mana, consegui a promoção. Finalmente. Fiquei genuinamente feliz por ele. Parabéns, Rodrigo. Você mereceu. Ele hesitou. Então, eu estava pensando. Eu sei que você já me perdoou e tal, mas eu nunca me perdoei por ter usado seu dinheiro naquele casamento ridículo. Então eu quero te dar R$ 50.000. Fiquei em choque. Rodrigo, você não precisa. Ele me interrompeu, firme. Preciso sim. Não é sobre dívida. É sobre reconhecimento. Você investiu em mim a vida inteira. Agora eu quero investir em você. Sei que você está bem, que o escritório está indo super bem. Mas mesmo assim, aceita, por favor. Fiquei sem palavras. R$ 50.000. Rodrigo, isso é muito dinheiro. Ele riu. Eu sei. Vou parcelar em 5 vezes de 10.000. Não vai me quebrar, relaxa. E quero fazer isso. Preciso fazer isso. Respirei fundo. Aceitar seria reconhecer que ele tinha realmente mudado, que ele estava honrando tudo que eu fiz. Recusar seria quase como dizer que eu não confiava nele. Está bem, aceito. Mas com uma condição. Qual? Metade desse dinheiro você guarda para sua emergência, para nunca mais se afundar em dívidas como aconteceu com a Bruna. Rodrigo concordou imediatamente. Feito. 25.000 para você, 25 para o meu fundo de emergência. Os meses seguintes foram prósperos. O escritório crescia. Eu tinha projetos em 3 cidades diferentes. Rodrigo depositava religiosamente os R$ 10.000 por mês. Quando o último depósito caiu, ele me ligou. Está feito. R$ 25.000. Finalmente posso dizer que retribuí pelo menos uma parte do que você fez. Sorri. Você já tinha retribuído, Rodrigo. Quando decidiu mudar. Quando decidiu crescer. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Foi na época do aniversário da morte da nossa mãe, 12 anos depois, que Rodrigo me ligou. Mana, podemos ir juntos no cemitério visitar a mãe? Faz anos que eu não vou. Concordei. Marcamos para o sábado seguinte. Nos encontramos no portão do cemitério. Ele estava com um buquê de flores brancas, as favoritas da nossa mãe. Caminhamos em silêncio até o túmulo. A lápide estava limpa, alguém cuidava. Provavelmente eu, nas poucas vezes que conseguia ir. Rodrigo colocou as flores no vaso e ficou ali, parado, olhando para o nome gravado. Sônia Maria Santos Ferreira. Eu sinto muito, mãe. Ele disse em voz baixa. Sinto muito por não ter valorizado o sacrifício da Alice, por não ter sido o filho que você teria orgulho. Mas estou tentando melhorar. Estou tentando ser o homem que você queria que eu fosse. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Rodrigo se virou para mim. E obrigado, mana. Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Abracei meu irmão ali, em frente ao túmulo da nossa mãe, e pela primeira vez em anos, senti que estávamos realmente juntos. Não como cuidadora e dependente, mas como irmãos. Como família de verdade. Quando saímos do cemitério, paramos num café próximo. Rodrigo estava diferente,
mais leve. Sabe, mana, comecei a namorar alguém novo. Meu estômago apertou instintivamente. Memórias da Bruna vieram à tona. Ele percebeu minha reação e riu. Calma. Ela é completamente diferente. Se chama Juliana. É professora de matemática. Ganha 2.500 por mês, mora com a mãe, é simples, pé no chão. E o mais importante, ela me conheceu quebrado, endividado, em terapia. E mesmo assim quis ficar. Relaxei. Parece promissor. Ele sorriu. Estou indo devagar dessa vez. Sem pressa, sem ilusões, só vivendo. Fico feliz por você, Rodrigo. Ele tomou um gole do café. E você? Nenhum romance no horizonte? Dei de ombros. Estou focada no trabalho agora. Mas quem sabe? Pela primeira vez na vida eu tenho tempo e espaço para pensar nisso. Rodrigo sorriu. Você merece ser feliz, mana. Merece encontrar alguém que te valorize. Concordei. Eu sei. E vou encontrar. Mas no meu tempo. 6 meses depois, Rodrigo me ligou nervoso. Mana, vou pedir a Juliana em casamento. Mas antes, queria sua bênção. Fiquei surpresa. Minha bênção? Ele riu, constrangido. Sei que parece bobo, mas você é a pessoa mais importante da minha vida. Se você achar que é cedo demais ou que eu estou cometendo outro erro, eu vou ouvir. Pensei cuidadosamente. Você está em terapia ainda? Sim, toda semana. Vocês conversaram sobre finanças, objetivos de vida, tudo isso? Conversamos. Várias vezes. Ela sabe de tudo, inclusive do meu casamento desastroso anterior. E ela te aceita mesmo assim? A voz dele ficou macia. Ela diz que todo mundo tem um passado, e que o importante é quem eu escolho ser agora. Sorri. Então você tem minha bênção. Mas Rodrigo? Sim? Dessa vez eu quero ser convidada para o casamento. Ele riu emocionado. Você vai ser minha madrinha. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples num sítio alugado. 50 convidados. Decoração delicada que eu mesma ajudei a planejar. Comida caseira feita pela mãe da Juliana. Quando Rodrigo entrou com a noiva, ele me procurou na plateia e sorriu. Um sorriso de gratidão, de amor fraternal verdadeiro. Na festa, ele me chamou para uma dança. Obrigado por estar aqui, mana. Esse dia não seria completo sem você. Abracei meu irmão enquanto dançávamos. Eu não perderia por nada. Ele se afastou um pouco, olhando nos meus olhos. Você sabe que se eu tiver filhos um dia, vou contar para eles tudo sobre você? Sobre como você sacrificou sua juventude para me criar? Sobre como você é a pessoa mais forte que eu conheço? Balancei a cabeça, emocionada. Não precisa. Preciso sim. Meus filhos vão saber que tem a tia mais incrível do mundo. Terminamos a dança em silêncio, apenas curtindo o momento. Quando a música acabou, Juliana veio me abraçar. Obrigada, Alice, por ter criado o homem que eu amo. Por ter sido forte quando ele era fraco. Você é um exemplo para mim. Fiquei sem palavras. Aquela mulher que mal me conhecia entendia mais sobre sacrifício e família do que a Bruna tinha entendido em um ano inteiro. Naquela noite, quando voltei para meu apartamento, sentei na varanda com uma taça de vinho e olhei para a cidade iluminada lá embaixo. Tinha sido uma jornada longa e dolorosa. Tinha perdido minha adolescência, minha juventude. Tinha sido abandonada, traída, humilhada. Mas também tinha sobrevivido. Tinha crescido. Tinha construído uma vida que era minha. Rodrigo estava bem agora. Feliz, casado com uma mulher que o amava de verdade. Eu estava bem, com uma carreira que amava. Um apartamento lindo. Amigos verdadeiros. O processo judicial, que um dia pareceu uma vingança mesquinha, tinha na verdade sido um ponto de virada. Tinha forçado Rodrigo a encarar as consequências das escolhas dele. Tinha me dado tempo para curar, para crescer. Peguei o celular e abri as mensagens. Tinha um vídeo do Rodrigo no grupo da família que ele tinha criado. Eu, ele e Juliana. Era dele dançando ridiculamente na festa, fazendo a Juliana rir. Sorri. Meu irmão. Meu irritante, problemático, amado irmão.
Digitei no grupo. Vocês dois são ridículos. E eu amo vocês. As respostas vieram imediatamente. Corações, emojis de risada, mais vídeos engraçados. Deitei na cama e, pela primeira vez em muito tempo, pensei no futuro com esperança. Quem sabe eu encontrasse alguém também? Quem sabe o escritório crescesse ainda mais? Quem sabe Rodrigo e Juliana tivessem filhos e eu virasse a tia coruja? As possibilidades eram infinitas. E pela primeira vez na vida, eu estava livre para explorar todas elas. Fechei os olhos, um sorriso nos lábios. Tinha sido uma jornada difícil, mas tinha valido a pena. Porque no final, eu não tinha apenas sobrevivido. Eu tinha vencido. Não contra Rodrigo, não contra Bruna, não contra as circunstâncias, mas contra a versão de mim mesma que aceitava migalhas, que se contentava em ser apenas uma provedora, uma sombra na vida dos outros. Agora eu era a Alice, completa, inteira, livre. E isso era o verdadeiro final feliz. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Vera. Alice, temos um projeto grande. Uma construtora quer que a gente faça o design de interiores de um prédio inteiro. 20 apartamentos. Você está pronta? Sorri, digitando de volta. Estou pronta. E estava. Para esse projeto, para o próximo, para tudo que a vida ainda tinha guardado para mim. Porque finalmente, depois de tantos anos cuidando de todos, eu tinha aprendido a cuidar de mim mesma. E não havia conquista maior que essa.